Opa, pessoal, então vamos lá dar continuidade ao nosso projetinho aqui pequeno, né, de pequeno porte. A gente já está com os pilares lançados, né, que a gente viu na última aula, agora a gente vai lançar as vigas. Onde é que eu vou colocar a viga aqui? A ideia das vigas aqui é, primeiro, obrigatoriamente, vamos dizer assim, a gente tem que ter vigas aqui nas bordas, né, do pavimento, para poder fazer esse contorno de fechamento do meu pavimento. E tenho que formar pórticos com ele. Então, eu preciso travar os meus pilares. Minhas vigas, obrigatoriamente, precisam passar por todos os pilares. Na verdade, os pilares é que precisam, né, que sejam travados, senão eles vão ficar com o pé direito destravado e aí a esbeltez deles vão lá para cima. Então, eu preciso travar. Travar os pilares em que direções? Basta travar em uma direção ou obrigatoriamente eu preciso travar as duas? Aí vai depender da estabilidade do edifício e do formato geométrico dele. Como ele é nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura, né? Vamos ver se é uma arquitetura quase um quadrado, seria interessante a gente fazer pórticos nos dois sentidos. Então, fazer pórticos aqui, ó, no sentido horizontal, e fazer pórticos também aqui no sentido vertical. Quando o prédio em si ele tem uma geometria mais alongada, né, bem retangular, que é a grande maioria dos edifícios, a gente sempre vai dar preferência aos pórticos que vão contraventar a direção de menor inércia do edifício, né? A gente vai fazer os pórticos do contorno, sempre, mas os internos, vamos dizer assim, eu vou dar preferência aos que vão contraventar a menor inércia do edifício em si. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar nos dois sentidos. Então, eu tenho aqui a opção de vigas, ó, parecido com as opções de pilares, ó, essas duas iniciais. E aí eu tenho aqui as opções, as três abas iniciais, que são equivalentes àquelas abas lá dos pilares. A primeira, onde eu tenho a numeração, né, se eu posso indicar se o pilar, a viga é renumerável ou não, dar um título opcional. Aqui seriam os pontos de inserção, que também não me interessa, né, que eu tenho o comando F2, e aqui eu tenho onde eu vou colocar as dimensões. Então, eu vou deixar aqui, por enquanto, 14 por 50, beleza? E vou dar um OK. Essas outras, como eu falei também para os pilares, são opções um pouco mais avançadas que a gente trabalha no TQS em outro momento aí do curso, certo? Mas são opções que, por enquanto, para a gente que está só aprendendo a lançar, não nos interessa. Então, vou dar um OK. E aí eu vou lançar. Como é que eu lanço viga? Não tem muito mistério, não. Venho aqui em inserir. Se eu quero criar uma viga do P1 ao P3, eu clico aqui no P1 e levo ele até o P3. Pronto. Já criei a minha viga. Certo? Vou dar um Ctrl Z. Cuidado que vocês têm que ter. Nem sempre, ó, às vezes a viga fica assim, ó. Tá vendo? Ó? Eu clico aqui e puxo, ó, ela está fora da posição. Então, é aí onde entra o comando F2. Ó. F2, ó, eu vou alterando aqueles pontos de inserção. Boto ele na posição e levo para cá. Cuidado que às vezes ela sai um pouco inclinada, ó, fora do ortogonal. Então, cuidado para ela não ficar torta aqui sem querer, ou sair um pouquinho do eixo. Às vezes você clica aqui, ó, a viga fica assim, ó. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Na hora de lançar. Então, clicou aqui, quer ter certeza que ela está ortogonal, segura o Shift. Ó, segura o Shift, fica segurando, ó, que ele sempre vai estar na ortogonal, seja na direção vertical como na horizontal. E aí você clica. Certo? Clicou no ponto final, Enter. Cuidado para não clicar no ponto final e dar um ESC, que aí ele apaga o que você fez, certo? Enter, pronto. E aí eu cliquei aqui. E aí você vai fazendo os demais, ó. Eu vou ter uma viga daqui para cá. Professor, qual ponto eu pego para poder inserir a viga? Qualquer ponto que chegue no pilar, isso não interessa. Ó. Aqui ficou fora do eixo. Ó. F2, volto na posição.
Não interessa se eu vou clicar aqui no pilar, se eu vou clicar aqui, se eu vou clicar aqui. Não faz diferença por enquanto. Certo? O que eu tenho que fazer é passar a viga aqui nos pilares. Venho aqui, ó. E, obviamente, que você tem como referência a parede, né? Você tem aí como referência a parede para você colocar sempre as vigas dentro da parede. O ideal é que as nossas vigas fiquem ali em cima das paredes, né? Para a gente tentar escondê-las o máximo possível. Ah, isso significa que eu não posso ter viga no meio de uma sala? Pode, se a arquitetura permitir, né? Porque você tem que olhar a arquitetura para saber se vai ter forro, qual é a altura desse forro, para saber se você vai conseguir esconder essas vigas, né? Caso não seja permitido nenhum tipo de forro, você obrigatoriamente vai ter que colocar as vigas aonde tiver parede, certo? E quando eu digo aonde tiver parede, você tem que olhar as paredes que estão embaixo delas, não que estão no pavimento, ok? Isso aí é um detalhe importante. Por exemplo, eu estou lançando aqui as vigas do tipo. Então, quem vai esconder as vigas do tipo não são as paredes do tipo, e sim as paredes do térreo. Então, quando eu lanço as vigas, quando eu digo que as vigas têm que ficar sob paredes, eu estou querendo dizer que elas, quem vai esconder essas vigas são as vigas do pavimento inferior, sempre. Então, essas paredes que estão aqui aparecendo aqui são as paredes do tipo. O ideal é que eu faça o quê? Que eu venha aqui em referência externa, marque aqui o térreo e desmarque o tipo. Porque aqui nessa visão agora, o que é que eu tenho? Eu tenho as vigas lançadas e a referência do térreo. Aí eu sei se realmente as vigas estão escondidas nas paredes ou não. Certo? Obviamente que nesse nosso exemplo, o pavimento térreo tem as mesmas paredes do pavimento tipo. Então aqui facilitou. Mas nem sempre vai ser assim. Então, quando você estiver lançando as vigas do tipo, por exemplo, você tem que ter cuidado, porque às vezes você vai estar lançando ali, principalmente do primeiro tipo, né? Porque o do tipo, embaixo e em cima são iguais. Mas o primeiro tipo, abaixo dele, não é tipo, é um pilotis, é um mezanino, ou é um térreo. Então, você tem que ter cuidado com isso aí, certo? Bom, mas enfim, é por isso que tem essas referências aqui, ó, dos pavimentos no meu modelo, né? Que é para eu poder ficar variando aqui as arquiteturas e vendo a interferência delas nos demais pavimentos, né? Ok? Então, pronto. Então, aqui eu já lancei todas as vigas, ó. Em relação às dimensões da viga, por que a gente escolheu 14 por 50? Vamos lá. Primeiro, largura. O ideal é que a largura seja menor do que a largura da parede. Que é para quando fizer o acabamento da parede, a viga ficar exatamente escondida. As paredes hoje, normalmente, são acabadas, elas têm ali na faixa de 15 centímetros. Certo? Uma parede adequada. Certo? A gente vai encontrar aí, às vezes, paredes acabadas de 12, que aí vai exigir vigas de 10. Certo? Particularmente, uma viga de 10 centímetros é muito pequena. Certo? Mal cabe a armadura nessa viga, porque eu tenho o cobrimento, eu tenho o espaçamento entre bitolas mínimo de norma. Então, acaba complicando muito o detalhamento dessa armadura. E aí, normalmente, quem sai perdendo nessa daí é o cobrimento. Então, uma viga de 10 centímetros, normalmente é para ter 2,5, ela fica prejudicada. Ela acaba diminuindo o cobrimento lá na execução, entendeu? Então, não é muito legal trabalhar com vigas de 10. Okay? Então, normalmente, no mínimo, uma vigazinha de 12, no mínimo. Né? O ideal seria esses 14 centímetros, para a gente conseguir trabalhar bem o detalhamento. E ela continua aqui, escondida, né, na viga. Em relação à altura, né, vale, vamos dizer assim, aquelas relações que a gente já aprendeu, que pega o vão, divide por 10, divide por 12, né, essa média aí,
para achar a altura ideal de uma viga. Agora sim, a prática da coisa é um pouco diferente dessa relação, porque se eu tenho aqui um pavimento com 30 vigas e vigas com 2, 3, 4 vãos, e vãos diferentes, eu não vou ter, não tem lógica eu ter vigas de alturas diferentes ao longo do meu edifício, né? A ideia é que a gente tente dar uma uniformizada aí na altura das vigas, né? Para que eu tenha uma produtividade maior na execução. Então, a ideia é que a gente trabalhe ali com vigas entre 40 e 60. Em edifícios altos, 60 centímetros é um bom vão, ou a uma boa altura de viga. Ela comporta bem os esforços de um prédio convencional. E para residências, né, ou então obras de pequeno porte, vigas de 40 a 50 também são bons, até porque os vãos são menores. Né? Então, por exemplo, nesse nosso caso, o maior vão que eu tenho é esse vão aqui da V2. Ó, esse primeiro vão que eu tenho aqui, ó, de eixo a eixo, eu teria aqui, ó, 4,45, ó. Seria o maior vão que eu tenho de viga. Então, trabalhar com viga de 60 já seria alto. 50, tá bom, vamos trabalhar com 40, certo? Poderia ser também uma opção boa de trabalhar 40 e 50. Eu vou deixar 50 porque eu já lancei, para a gente não ter que mudar tudo, certo? Maior do que isso aqui, aí a gente tem que analisar depois, posterior. Aqui é um pré-lançamento, né? Um prédio convencional, a gente normalmente gosta de trabalhar com viga de 60. E, eventualmente, vai dependendo aí dos esforços que cada viga vai ter, pode ser que eu precise ali de uma viga de 70, ou uma viga de 80, ou de repente até de uma viga mais larga, porque ela vai ter um pouco mais de armadura, então enlargueço um pouco mais para comportar melhor o detalhamento das armaduras. Então, isso tudo vai depender da análise que você vai fazer. Mas uma coisa eu digo, não tem lógica alguma eu ficar com várias vigas de vãos diferentes e alturas diferentes. Você acaba a produtividade da execução da obra. Okay? Então, tentem uniformizar, trabalhar com altura de viga padrão no prédio inteiro. No máximo 2, 3. No máximo 3 alturas diferentes. Mais do que isso já fica muito complicado de executar. Ok? Então, a gente escolher essas alturas, essas dimensões exatamente por isso. Largura de 14 e altura de 50, baseada aqui nesse maior vão, que foi 4,5 aqui, mais ou menos. Ok? Pronto. Então, aqui eu já lancei todas as vigas, né? Eu vou só mostrar aqui outros detalhes importantes, né? Primeiro, em relação àqueles pontos que eu disse, ó, qual é o ponto que eu pego do pilar, tanto faz pegar pelo canto, pelo meio, tanto faz. No final, eu tenho esse comando aqui, ó, viga, viga, que eu posso clicar aqui numa, clicar na outra, e esse nó vira um só. Então, no final das contas, normalmente a gente une esses pontos para ele virar um único nó. Isso aqui dá uma, em termos de modelagem numérica, né, depois do suporte, dá uma folga melhor no processamento, né? Para o modelo em si, não faz muita diferença. É mais na parte de análise. Então, ó, eu posso sair unindo esses nós. Clica aqui, ó, sempre pelos cantos, ó, nunca pelo meio. O meio não seleciona, sempre pelas bordas da viga. Certo? E ele vai unindo. Então, eu vou unir esses nós que tiver. Certo? É rápido. Então, você já elimina essa questão aí dos pontos. Então, você já deu um new aqui, né? Salva o modelo. Outro ponto que a gente tem que olhar é quando eu tenho cruzamento de vigas. Por exemplo, aqui, ó. A V2 se uniu com a V7. Ele cria esse X aqui, né? Entre as vigas. Tanto de um lado, como criou também aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Existe um cruzamento de vigas, só que você não definiu aqui para a gente qual viga se apoia em qual. Eu não sei, né? Ele está dizendo assim, ó, eu não sei se a viga 2 se apoia na V7 ou se é a viga V7 que se apoia na V2. Eu tenho que informar isso para ele.
Quem tem que informar é você, engenheiro, arquiteto, que está trabalhando no projeto. Então, o que é que a gente faz? A gente tem esse comando aqui, ó, que é definir os cruzamentos, todos, ou definir cruzamento. Certo? Eu vou aqui no definir cruzamento, ó, escolho o cruzamento. Eu quero esse cruzamento, ó. Veja que ele fica brilhoso, né? Quando eu chego perto, ó. Cliquei. Então, esse cruzamento eu vou definir. Aí ele diz lá embaixo, ó, selecione a viga que recebe. Recebe o quê? Recebe a carga. Olhando para essas duas aqui, é óbvio que a viga que recebe carga é a V2. Né? A V7 ela só tem um apoio lá no P1 e só. Se ela não se apoia na V2, ela fica instável, ela não tem apoio, ela vai ficar uma viga em balanço, né? Vamos dizer assim, gastada lá no P1, não tem lógica. A V2 ela tem os seus 3 apoios lá, bem definidos e tal. Então aqui não tem muito mistério não. Quem vai receber a carga é a V2. Então eu venho aqui e clico na V2. Mesma coisa vai ser válido com a V3. Então veja que ele já mudou a simbologia. Agora ela está um retângulo. Então, esse retângulo aqui sempre tem que ser paralelo à viga que serve de apoio. Certo? Se por acaso eu fizer o contrário, ó, clicar na V7, ó, ele fica paralelo à V7. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a V2 vem, se apoia na ponta do V7 e segue. Não é verdade. Certo? Então, vocês têm que ter cuidado quando eu tiver esses cruzamentos e definir corretamente qual é a viga que se apoia em qual. Se eu não definir, vai dar erro no processamento, ok? Então, defino isso daqui. Então, aqui é outra coisa também importante. O que mais que a gente pode trabalhar? Veja que quando eu criei as vigas, ó, automaticamente surgiu esses X azuis. Ó. Significa o quê? Que aqui tem um vazio, que aqui está pronto para receber laje. Se por acaso não aparecer e eu tiver um contorno de vigas, deve ter alguma falha no seu modelo que esse contorno não está fechado corretamente. Então, você dá uma olhada, dá um zoom aqui nos cruzamentos para ver se esses cruzamentos estão todos fechadinhos para poder criar esses vazios, ok? Beleza pura? E, professor, se eu quiser alterar uma viga, não tem mistério não. Clica no texto e aqui você altera. Certo? Clica no texto da viga, ó, V1, altera. Se eu quiser alterar só um vão, vamos supor que essa V1 eu queira esse primeiro vão 14 por 50 e esse segundo 14 por 60. Se eu clicar aqui no V1, o que eu altero aqui, ó, ele altera para a viga inteira. Ó. Veja que a viga toda foi para 14 por 60. Se eu quero alterar só o vão, eu clico na dimensão. Ó. Se eu clicar nessa dimensão, se eu alterar aqui, eu só altero essa dimensão. A outra ó, continua 14 por 50. E se eu quiser mudar a segunda dimensão, que seria o segundo vão, que eu não tenho um texto aqui, você clica na viga. Ó. Certo? Clica na própria viga, ó, altera, que aqui, ó, 14 por 50, 14 por 60. Não tem erro não. Ok? Então, lembrando, clicou no texto, né, na numeração da viga, você altera a viga como um todo. Clicou na dimensão ou clicou no vão, você só altera relativo a esse vão selecionado, ok? Em relação à viga invertida, professor, vamos supor que eu queira inverter uma viga. Certo? Por exemplo, o que seria uma viga invertida? Deixa eu ligar aqui o 3D para vocês. Aqui, esse comandozinho aqui, você coloca um do lado do outro, 3D, certo? Então, percebam aqui, ó, que eu tenho todas as vigas, ó, a partir da face da laje, né, ó, do topo da laje, todas para baixo, ó. Eu vou pegar essa viga bem aqui do canto, ó, que essa viga seria essa aqui, B4. O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou inverter essa viga em 20 centímetros, por exemplo. Só para vocês verem. Você vê que ela subiu, né? Foi o que aconteceu com ela. Você vê que ela está mais alta do que as demais, certo? Isso aqui seria uma viga invertida, certo? Que o topo dela está para cima e não para baixo,
certo? Eu inverti, eu coloquei ela virada para cima, certo? Inverti quanto? 20 centímetros. Então, quer dizer que ela está 20 centímetros acima do topo da laje, certo? Então, caso você precise utilizar de uma viga invertida, o comando é usar o rebaixo, só que negativo. Se você usar o rebaixo positivo, você realmente vai estar jogando ela para baixo do eixo, né? Do nível, na verdade. Né? Você vê que ela desceu 20 centímetros em relação ao seu nível. Beleza? Então, eu tenho também essas opções aqui também de rebaixo. Positivo para baixo, negativo para cima. Então, são formas aí de trabalhar, certo? Ok? Pronto. Então, aqui, basicamente, a gente viu os comandos básicos de lançamento de viga, né? A gente tem outros aqui, como retificar. Ó. Retificar é exatamente quando eu crio sem querer uma viga um pouco inclinada em relação ao eixo, né? Torta, vamos dizer assim. Aí eu posso retificá-la, botar ela no eixo. Eu tenho a opção de quebrar a viga em duas e unir depois, ó. Por exemplo, posso quebrar essa viga, ó. Certo? Em duas, ó. E aí ela vira duas vigas, certo? Isso aqui é importante também, ó. Para quem está começando. Viga não é sempre entre um pilar e outro. A viga ela é sempre uma continuidade. Então, por exemplo, a V1 é essa viga inteira, ó. Enquanto ela estiver na mesma continuidade, ó, ela é uma viga só. Por que que eu digo isso? Porque às vezes o aluno tem a mania, né, sem querer, claro, de fazer aqui uma viga. Ó. Ele vem daqui para cá, faz uma. Aí vem daqui para cá, faz outra. Isso aqui está errado. Isso aqui são duas vigas erradas. Certo? Não tem continuidade entre uma viga e outra aqui no seu carro. E elas têm. Então, ela tem que ser contínua. Beleza? Com a mesma reta. Então, a V9, ela vem daqui, ó, e passa e vai terminar lá. Certo? Então, cuidado com isso aqui também. Então, mas eu tenho a opção de quebrar e unir, ó. E tem a opção de segmentar também, né? Fazer um trecho, por exemplo. Eu vou segmentar esse vão aqui, ó. Clico nele e escolho esse ponto. Ele criou esse nó. Certo? Para que serve esse nó? Vamos supor que eu queira que essa parte do vão seja 14 por 50 e essa parte seja 14 por 40. Então, eu venho aqui, ó, clico só de um lado desse vão e ele faz aqui, ó, deixa eu ligar aqui o 3D. Ele fez aqui, ó, não sei se dá para ver ali, uma variação de seção no mesmo vão, olha só. E não em vãos diferentes como a gente tinha feito antes. Ó, no mesmo vão, ele variou a seção. Não, só isso é comum? Não, não é comum, mas se por acaso aparecer, vocês têm a ferramenta para isso, tá? Tem a ferramenta para isso. Então, eu tenho aqui essas outras opções aqui para trabalhar. Essa daqui de ligação e articulação já também não é o nosso foco aqui, nem muito menos essas daqui de inserir fluxo, ok? Então, para finalizar, eu vou só renumerar, né? Só que agora eu escolho vigas, né? E renumero. Ó. Você vê que ele renumera primeiro as horizontais, V1, V2, V3, V4, depois verticais, V5, V6, V7, V8, V9. Então, é sempre numeração de viga de cima para baixo, da esquerda para a direita. Primeiro horizontais, segundo as verticais. Outro detalhe que você tem que entender também, agora que eu me lembrei, é na hora que eu for lançar a viga, por exemplo, a V1, eu vou apagar aqui, eu sempre lanço na direção da numeração, ou seja, se a numeração é de cima para baixo, de esquerda para direita, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou lançar a viga sempre da P1 para P3 e nunca da P3 para P1. Se eu fizer isso, olha só, ela já fica automaticamente cabeça para baixo. Isso aqui está errado, certo? Então, é sempre ó, horizontal, da esquerda para a direita. Né? Do jeitinho que a gente aprendeu.
Ok? Do jeitinho que a gente viu. E as verticais, eu vou lançar sempre, ó, de baixo para cima. Porque quando eu girar isso aqui em 360 graus para ler, ele sempre vai ser lido da esquerda para a direita. Então, cuidado também para não lançar as verticais, ó, de cima para baixo. Porque aí ela também vai ficar de cabeça para baixo quando eu for ler. Né, ó, para eu ler aqui, eu já tenho que... Certo? Eu sempre giro a planta na hora da leitura do projeto, eu sempre giro a planta 90 graus para a direita. Certo? E aí, eu girando isso aqui, eu sempre vou ter a leitura das verticais da esquerda para a direita. Então, essa ordem de lançamento também ela tem importância. Certo? Beleza, pessoal? Então, pronto. Então, a gente vai ficar por aqui. Que mais? Eu acho que basicamente é isso. Os pilares, caso você queira alterar pilar, que eu acho que não ficou claro na primeira aula, mesma coisa, clica no texto e aqui você tem as opções de alteração, né, de pilar, só clicar, alterar aqui e ele altera a altura aí, né? Nunca pelo pilar, é sempre pelo texto que você faz a alteração. Beleza? Então pronto. Então, vamos ficar por aqui hoje. Próxima aula a gente vê o lançamento de lajes. Beleza, pessoal? Então, bons estudos aí para todo mundo e até a próxima.